Hoje é um dia muito especial aqui em Suape. A gente está aqui com a governadora Raquel Lira, sob a orientação dela. Esse navio aqui, que é uma grande draga, para iniciar o processo de dragagem do canal interno de Suape. Isso é fundamental para a expansão futura do porto, a atração de grandes e novos navios e a atração de novos empreendimentos e novos operadores portuários. E esse vai ser o start, o início de uma grande expansão do porto que está planejada e que nos próximos 10 anos certamente será concluída.